Muito bem, então, passando de componentes práticas a coisas práticas, o que é que o SQL Server traz fora aqui de um conjunto de coisas? Não tenho tempo para falar em todas e vou ter que saltar algumas, mas vou tentar falar para mim das que são bastante notórias. Nos outros actos SQL, temos melhorias nestas coisinhas todas que vocês aqui estão a ver. Começando aqui pelo Query Pagination. Antigamente, isto é uma função que vocês aqui estão a ver, uma função que eu vejo em todos os sítios. É uma função que faz o seguinte: permite ao utilizador passar quais são os registros que quer e qual é a página que quer. Portanto, eu quero que me tragas este dataset em conjuntos de 10 registros e quero ir buscar a terceira página deste conjunto. É o que faz este procedure. E eu vejo este procedure implementado, não vejo vejo o procedure antigo implementado em muito sítio porque não tínhamos nada que o fizesse automaticamente. Mas em 2012 temos aqui um offset e um fetch next, onde eu passo o número de linhas e quantas é que quero andar para a frente, que me resolvem e tornam as coisas muito mais legíveis para eu dizer: retorna-me não o top 10 a partir de qualquer coisa, ou um row number de qualquer coisa, mas sim o próximo conjunto de dados. O próximo conjunto de dados. O seguinte. Portanto, uma função que nos vai ajudar bastante. Windows Functions. Temos aqui um conjunto de funções que nos permitem acabar com isto que aqui está. Se vocês repararem, este select que eu tenho aqui faz o seguinte. Vou ir buscar o product key, order date key, o order number, e depois estou a fazer aqui um order date key menos qualquer coisa que vem aqui atrás. E qualquer coisa que aqui vem atrás, eu estou a ir buscar para o mesmo product key, estou a ir buscar o order date key anterior e o sales order anterior, ordenados por isto, vou buscar o top 1. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que nós temos um dataset e gostávamos imenso que na linha em causa pudéssemos utilizar o valor da linha anterior para fazer um cálculo. E a forma que tínhamos de o fazer era esta. Temos um conjunto de melhorias a nível de overclocks que nos vai permitir fazer isso e muito mais. Eu já vou demonstrar algumas delas numa pequena demonstração. Como, por exemplo, o leg. Quando eu aqui para ir buscar a linha anterior, eu tinha que fazer tudo isto. Numa versão 2012 posso utilizar o leg e reparem o que nós conseguimos. A melhoria de performance que é não ter que correr novamente toda esta query uma vez para cada linha da query exterior. Ou seja, o que eu tenho aqui é uma função integrada que não faz isso e que no caso o leg está a buscar, o leg sem mais parâmetros aqui à frente, está a buscar a linha imediatamente anterior, particionado por product key e ordenado por estes dois campos que aqui estão. Portanto, extremamente interessante. Esta é uma daquelas que vale a passagem para 2012. E com melhorias a este nível, portanto 99 para 1%, depende também de dados, tipo de dados, consultas que eu estou a fazer, portanto, se vocês trabalham com este tipo de consultas, se os vossos bases de dados trabalham com este tipo de consultas, vamos lá instalar uma instância 2012 e passar essas bases de dados para 2012. Sequências, algo que o pessoal do Oracle já conhece há muito tempo, não é nada mais do que um auto-number a nível de instância, ou seja, eu defino a sequência na base de dados, a nível de base de dados, eu defino a sequência na base de dados e depois, sempre que eu utilizar a sequência na tabela A, ele vai fazer mais um na tabela A. Mas eu utilizo a mesma sequência na tabela B, ele vai colocar na tabela B o que tinha colocado na tabela A, mais um incremento, mais um, supostamente. Depois volta à tabela A, portanto ele vai colocar lá, se eu começar no 1, na tabela B pôs 2, na tabela 1 outra vez já pôr, ou na tabela A outra vez já pôr 3. Portanto a sequência fica a nível de base de dados. Também bastante interessante para podermos utilizar em mais do que uma tabela este tipo de sequências. Metadata Discover, um conjunto de procedures que me permitem questionar o SQL Server sobre o que vem lá quando eu correr o Storage Procedure. O Storage Procedure tem dados, traz-me dados. Portanto, eu com este tipo de procedimentos posso ir buscar uma descrição de como é que o primeiro result set que o Storage Procedure me vai trazer, o que é que ele tem, qual é o esquema dele, se tem 3 colunas, 4 colunas, quais são os tipos de dados que temos. Posso ir buscar por Storage Procedure ou por DMV. Portanto, algo bastante interessante, esta capacidade de já conseguimos questionar sem ter que ir ver o código do Storage Procedure para saber que tipo de dados e como é que eles são retornados.
ou então um execute com um lead result set que não obriga que os dados que o store procedure vai trazer estejam de acordo com o lead result set. Define o lead result set, o tipo de dados é que ele traz, e o execute obriga-me que o store procedure traga sempre aquele mesmo tipo de dados. Isto para evitar que alguém tenha alterado, entretanto, o SP e eu esteja a executá-lo e o schema que ele traz esteja completamente diferente. Conjunto de funções, no parse, try convert, são minimamente descritivas, mas outras, como estas aqui lógicas, que são muito interessantes. Os choose, eu já vou experimentar, mas o choose se faz tenho que configurar com N colunas e na primeira tenho que ter um inteiro. Por exemplo, se eu na primeira coluna tenho um inteiro de 2, isso quer dizer que ele me vai retornar o valor do terceiro parâmetro do choose. Muito útil, eu vou fazer um exemplo que não se percebe muito bem, só comigo a mexer as mãos, percebe-se bem vendo o exemplo. O if, escuso de explicar, é um if à la Excel. O concat, muito interessante, permite concatenar, se eu lá puser um campo dentro, se tiver o valor nulo. Nulo, concatenado com outra coisa qualquer, deveria dar nulo. Posso mudar isso nos settings da conexão, mas com o concat, se alguns valores das colunas for nulo, ele vai concatenar com uma string vazia. Ou format, dependendo dos dados, não são uma string vazia. Funções para trabalhar com a cláusula que vimos há bocadinho, que permite ir buscar a linha anterior, a próxima linha, o primeiro valor, o último valor, ou calcular percentis, trabalhar com os percentis, ou fazer um throw, só na hipótese então que temos no SQL Server 2012. Ora, muito bem, então deixem-me lá partilhar com vocês um bocadinho disto. E aqui estão elas. Ora bem, vamos ver se eu não mostrar tudo. Vamos ver se consigo não ter problemas da próxima vez que voltar à ecrã principal, porque há bocadinho aconteceu um pequeno problema. Muito bem, então o que é que tenho eu aqui a nível de SQL Server? Estou a utilizar uma AdventureWorks 2012, e eu queria aqui estes dois procedures para exemplificarem exatamente o que falava há bocadinho. E eu tenho aqui um procedure que é o Get Page Products Traditional, onde eu passo o page number e o número de registros por página. A ideia é que sobre este select que eu tenho aqui, ele retorna-me paginado, queria buscar a página X, passo neste parâmetro, num conjunto de páginas com registros de acordo com o tamanho que eu indicar no parâmetro 2. Não sei se já criei aqui este procedure, deixem-me ver. Já existe, quer dizer que está criado. O mesmo se passa aqui com este segundo. Agora reparem, a beleza do código do segundo, comparando com a beleza do código do primeiro. A seguir este guia. O with, meu Deus, o with pode ser lastimoso em grande parte dos casos. Tem de ser utilizado com muito cuidado. E depois, o único que é preciso aqui é uma recursividade para trabalhar aqui o número de páginas de dados e saber qual é, com o row number, claro, para saber qual é a página que quero buscar. Com o offset e com o fetch next, eu posso então passar no offset o page number, é um parâmetro, vezes o número de rows per page, que é o segundo parâmetro, é um pequeno cálculo que se faz aqui, com conjuntos de number of rows per page, que é o segundo parâmetro. Tendo os dois, reparem agora na utilização, eu vou executar os dois. E antes disso, vou fazer aqui um Ctrl M para vermos o Execution Plan. Ele executou os dois, não é? E reparem que mesmo assim nada. O primeiro, que é o tradicional, é o modelo antigo, 81% devido à elevada confusão daquele bit que temos aqui em cima, não é? Enquanto que no caso de baixo, com o offset e o fetch next, limpinho, ok? 81,19. Mais uma vez, aqui a Microsoft diz que mais uma vez não tinha dito isto. Aqui a Microsoft diz que este offset não foi construído com este intuito que eu estou a mostrar. Não foi constituído com o intuito de melhorar a performance, mas de melhorar o código que é escrito.
Portanto, mas neste caso a performance também foi bem melhorada. Mais funções daquelas que eu apresentava anteriormente. O try parse retorna nulo se não for possível fazer o parsing de uma coisa para outra. E não consigo passar isto em datetime 2. Portanto, o que ele me vai dizer é nulo. Se eu olhar para a linha de baixo, eu tenho um if. Se eu conseguir fazer o parse disto as datetime, portanto, se isto tudo is null, então true. Portanto, eu espero, como isto é data, eu espero que ele me retorne não o primeiro, mas o segundo parâmetro do if. Portanto, cá vamos correr na esperança que ele me retorne false. E cá está. Portanto, o try parse com um if, muitos problemas são resolvidos, uns quantos cases podem desaparecer dentro dos nossos selects. O try convert, a mesma coisa que o try parse, só sintaxe muda e alguns parâmetros que podemos pôr, há uns valores que podemos pôr no terceiro parâmetro que eu não estou aqui a utilizar, também são diferentes. Mas pronto, também retorna nulo se não for possível a conversão. Funções extraordinárias, que em todos os sítios que vou vejo esta função implementada de alguma forma. Estou-vos a falar de funções que nos calculam o último dia do mês. Esta foi uma daquelas que eu passei há bocadinho sem falar nela, mas o EOMouth faz uma coisa muito gira, que eu passo o mês em questão e digo-lhe, e ele retorna o último dia desse mês. Portanto, podem fazer um delete daquelas funções que vocês tinham, para quando colocavam o primeiro dia do mês seguinte e depois adicionavam menos um em número de dias. Não é preciso. Temos aqui esta função EOMouth. Ok? Agora vou buscar aqui a data atual e depois esta função, quando não passa parâmetro nenhum, retorna o último dia deste mês e depois o segundo parâmetro é quantos meses é que eu quero andar para a frente ou para trás. Portanto, neste caso, o último dia do próximo mês e o último dia do mês anterior. Cá está. Portanto, 30 de junho, 31 de julho e 31 de maio. Portanto, funções que vão melhorar imenso o código. Eu rio porque estas, em todos os sítios, há implementado. Eu não... Gosto mesmo de ver estas funções aqui no SQL Server. Tal como o get from parts, onde eu passo 3 inteiros e vou lá, ele retorna o número data. Portanto, quero transformar campos numéricos ou conjuntos destes em datas, tenho aqui o date from parts. Não preciso estar a fazer concatenações para strings e coisas dessas, de campos que vêm não sei quantos, basta-me fazer isto que aqui está. O choose, neste caso muito simples, vai escolher diretamente o terceiro parâmetro a seguir. O choose é o que faz isto. No primeiro parâmetro diz qual é o dos seguintes que ele vai buscar. Neste caso, estou a buscar o terceiro seguinte, que é developer. Portanto, isto há de me retornar a palavra developer. Não é muito interessante, eu já vos tenho aqui um exemplo do choose mais interessante abaixo. Dois inteiros, 45 e 40, e if 45 maior que 40, então ele vai retornar true. É verdade, portanto, ele retorna true. Se isto for falso, retorna ao segundo parâmetro. O concat, interessante, porque eu posso escrever então concat desta coisa. Mas se eu, em vez deste valor que tenho aqui, birthday, puser uma coluna com valor nulo ou mesmo nulo, o concat não perde a compostura e consegue converter o nulo, neste caso, para string vazia, sem me dar um erro. Experimentando o choose novamente, reparem, vou criar aqui uma tabela e vou inserir nessa tabela, é uma tabela que tem 3 colunas, name, middle name e last name, e agora vou inserir nessa tabela o name, null e last name em cada uma destas colunas. Ok? Agora vou fazer aqui o concat dela e vocês vão ver que se eu tivesse a fazer uma concatenação normal, sem utilizar a função, eu teria aqui null, porque no meio tinha um null, não é? Neste caso, utilizando a função, isso não acontece. O que é interessante é que vocês podem, e muitas vezes isto vai nos fazer com que não precisemos utilizar o case. A possibilidade de nós fazermos um choose